os nossos irmãos ou devorar uns aos outros. Então eu queria pedir para você abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 14 e 15. Gálatas 5, verso 14 e 15. Toda lei se resume em um só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então o Senhor deixa bem claro aqui para a gente não morder e não devorar uns aos outros. Irmãos, quando Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa carta para a igreja da Galácia, era um período onde eles sabiam muito bem o que era a atitude das bestas feras no meio deles. Porque nesse período aqui estava havendo uma perseguição ferrenha em relação aos cristãos. Então os cristãos já estavam sendo levados diante dos imperadores. Isso começou em Roma, essa perseguição, e eles eram colocados diante das multidões como um espetáculo de horror. Então os cristãos eram jogados dentro das arenas, homem, mulher, pai, mãe, filhinhos, crianças, todos jogados lá naquela arena, e eram lançados dentro daquela arena javali selvagem, leão, lobos, e aqueles cristãos sem espada, sem nada para se defender, eles eram ali comidos vivos por aquelas feras diante da multidão. Eu sempre penso assim comigo, né? Se um dia tiver o privilégio de conhecer a Itália, eu não tenho o menor prazer em conhecer o Coliseu, porque ali era um lugar onde vários cristãos foram mortos. Então eu imagino, só da gente chegar perto ali, né, o mal-estar que a gente, porque tem o Espírito Santo, deve sentir. Porque tiveram muitos mártires ali, muitas pessoas que não aceitaram negar Jesus e foram mortos por causa disso. Então, Paulo está fazendo uma comparação aqui com essa situação, irmãos. Essas cenas que se repetiam nas arenas romanas, de os cristãos serem devorados pelas feras, ele está falando, olha aqui, a lei se resume em um só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Agora você imagina se nessa arena não estarem cristãos de um lado e essas feras de outro, mas está de um lado cristãos e outro grupo de cristãos. E aí nessa arena eles se degladiam, eles se devoram. É isso que ele está falando. Vocês não podem agir dessa maneira. É a mesma situação daquela vitória que Deus deu para Gideão, quando ele fala assim: olha, calma, você vai ter que lutar apenas com trombetas e vasos. Deixa que eu vou fazer a obra. E aí você vê que os midianitas, eles ficam confusos com aquele som e eles começam a se destruir mutuamente. O Senhor fez com que eles fizessem isso. Mas o inimigo, quando ele quer entrar na igreja e colocar esse sentimento em nós, de ficarmos maltratando o nosso irmão, ele está querendo o quê? Ele não precisa enviar ninguém de fora. Ele faz com que a gente comece a maltratar uns aos outros. E ele fala, começa mordendo, depois devora, depois destrói completamente. Esse foi o retrato que Paulo está pintando aqui, que Paulo pintou para os cristãos da Galácia. Lembre, irmãos, que esses mandamentos são sempre direcionados para igrejas. São pessoas que já declararam que Jesus é o Senhor da vida deles. Mas, mesmo sendo cristãos,
cristãos não estamos isentos de sentir orgulho, de sentir vaidade, de sentir inveja. Nós não estamos isentos de sermos atacados com esses maus sentimentos e essa postura errada. Então a gente precisa, já que a gente não é isento disso, mas a gente precisa viver num ambiente saudável, então a gente precisa combater esses sentimentos e nunca abrigá-los, porque eles vão fazer a gente se morder, se devorar e se destruir. É assim que Deus olha para a gente, quando a gente começa a devorar. Então, qual é o significado, qual é a definição desse mandamento? Morder e devorar. Significa que a gente está sendo hostil com o nosso irmão. Morder e devorar significa que nós estamos agindo com má vontade com o nosso irmão. E eu vou te falar uma coisa. É difícil quando as pessoas estão ao seu redor com má vontade. Quando você está na sua casa e tem gente lá com má vontade. Quando você está no trabalho, tem gente lá na sua equipe com má vontade. Quando está na igreja, tem gente com má vontade. Porque se já está com má vontade, é duro. É muito duro. Já se mostra hostil. Como é que você vai mudar o posicionamento da pessoa? Como é que você vai ser aceito? Como é que você vai trabalhar junto? Se já tem uma predisposição ruim. Então isso é morder. Hostilidade, má vontade com o irmão. E sabe como essas duas atitudes elas se reproduzem, como elas se manifestam, melhor dizendo? Quando é hostil com má vontade, os irmãos começam a atacar o caráter do outro. Ataca o caráter, ataca os valores, ataca os propósitos, ataca as crenças, ataca as ações. É isso. Tem má vontade e é hostil. Vira para o outro irmão, e às vezes não vai morder fisicamente. Embora o Mike Tyson fez isso, né? Com o Evander Holyfield. Não teve fair play nenhum aquele ali. E o Soares, nervoso pela pessoa, né? Tem problema. Qualquer Deus que ele passar, ele sai morrer todo mundo, gente. Então começa assim, com essa hostilidade, atacando o caráter do outro, a crença do outro. Parece que o outro vai falar, pronto. Já se levanta, nem termina a frase, ele já está atacando, não está concordando, está falando mal. É assim que Deus olha para nós quando a gente faz isso com os nossos irmãos. Como se a gente agisse feito animais, feras. Dá para domar fera? Tem até domador de leão, né? Mas vira e mexe, os animais se revoltam, né? Vira e mexe, eles querem. Animal é animal, né? Tem instinto, né? Uma vez eu vi estava em um vídeo, talvez você já viu também, de um cara que domava jacarés, crocodilos, né? Na verdade, crocodilo. E aí ele fazia aquele show, ele se soltou, tirava a cabeça dentro da boca do crocodilo, tirava. Só que nessa brincadeira, nesse show, ele transpirou. E caiu uma gotinha só de suor na língua do crocodilo. A crocodilo fez o quê? Aí foi aquela, e ele queria sair, e o povo tudo gritando, e aí vai enfia a madeira, e quem disse que o crocodilo abriu a boca? O cara quase morreu. Isso. Animal, né? Você não confia, ele tem um instinto dele. A igreja da Galácia, ela tinha um problema sério. Por que eles estão hostis uns com os outros? Por que eles estão combatendo, querendo agredir os irmãos no caráter, nas ações, nas crenças? Porque eles estavam ali, uma parte deles sendo muito legalista. Eles foram salvos pela fé em Jesus. Foi assim que eles conheceram o Evangelho. Só que agora vieram pessoas de fora que estão ensinando para a igreja que para eles serem verdadeiramente salvos,
salvos, eles precisam ser, os homens, ser circuncidados também. Então, tem coisas que eles precisam guardar do judaísmo. E aí tinha, de um lado, aqueles que acreditavam que ainda precisavam guardar alguma coisa da lei, e aqueles que não, que já sabiam que eram libertos, e aí eles começavam a combater essas crenças deles aí. Na hora que Paulo escreveu sobre esse assunto, os cristãos não estavam se limitando apenas a debater o problema no campo das ideias. Às vezes, as divergências que aparecem, e não vai ter como a gente viver sem divergir, não é porque a gente é irmão, que a gente se ama, que a gente vai pensar exatamente igual em tudo. Não, tem coisas que a gente pensa diferente. Só que aí, às vezes, começa uma conversa sobre coisas, às vezes, que não são nem tão importantes assim. E aí o irmão começa a divergir com o outro e querer que o outro pense da mesma forma que ele. E aí, ele não se satisfaz em debater no campo da ideia. Começa a ofender e atacar o irmão. Eles deixaram de lado a causa em pauta e agora estavam condenando não a crença, mas os defeitos uns dos outros. Eles eram incapazes de alcançar qualquer decisão, qualquer acordo de uma maneira pacífica. Sabe quando você vai conversar com alguém e aí sempre briga em vez de conversar? Às vezes dentro de casa está um mordendo e devorando o outro. Eu quero conversar com você. Então pega, e aí começa a ofender, começa a falar de coisas lá passado e comparar você com a sua mãe, você com ele, com o pai dele, os filhos com a sua família, não a minha, é tudo igual a sua família, e começam a falar coisas tão absurdas. Um ofendeu um ao outro por causa de uma conversa que tinha que ser resolvido um problema, uma questão, mas agora não. Isso daí ficou em segundo plano. Agora um está ofendendo o outro, não sabe nem porquê às vezes. Porque começa com uma simples troca de divergência sobre o ponto de vista, às vezes um aspecto administrativo de alguma coisa dentro da igreja, a conduta às vezes errada nossa, que precisa ser acertada e corrigida, que começou com isso, agora vira realmente um campo de batalha pessoal, e aí um fica atacando o problema, não o problema, mas o outro. Os membros começam a se atacar mutuamente. Terrível que nós que somos servos de Deus, membros do corpo de Cristo, é terrível que a gente acabe desencadeando dentro do corpo de Cristo esses males todos: morder, devorar e destruir. Morder e devorar são as atividades próprias das feras. Como você pensa assim? Fulano devorou alguém, né? Você pensa no gato devorando um camundonguinho, né? É uma delicadeza, não é? O gato, quando ele acha o ratinho, ele vai com uma delicadeza, né? Você pensa no leão investindo contra o antílope, não é uma delicadeza também? Já vai, já bofeia, já arranca já um pedaço, ele já cai e aí vem todo bando muitas vezes, né? Morder e devorar é a atitude de feras. Quando a gente se trata dessa maneira, quando a gente está sendo hostil com o nosso irmão, a gente está mostrando que a gente está odiando ele, não. Por isso que isso é tão sério. Quando a gente mostra uma má vontade com o irmão, a gente não está nem agindo às vezes como ser humano, muito menos como cristão. Então, em primeiro lugar, nós precisamos, às vezes eu falo assim, tem pessoas que estão na igreja e não têm educação. Às vezes não tem educação, quanto mais unção do Espírito. Então a gente precisa, como cristão, primeiro, sermos humanos, educados, gentis, certo?
Se formos assim, começarmos assim, você teve uma boa educação? Aí não tive. Tudo tem jeito. A gente te dá uma curso de etiqueta, meu irmão, tudo está desse jeito. E depois a gente também vai sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então a gente fala assim, o Espírito Santo é um cavaleiro, mas ninguém sabe nem muitas vezes o que é um cavaleiro hoje em dia. A pessoa educada. Então, sejamos humanos e depois também sejamos cristãos. Esse mandamento de não morder e não nos devorar tem algumas implicações aqui que a gente precisa refletir. Então, primeira delas, os cristãos precisam, esses seres humanos, né, humanos de verdade, não são bichos, não são bois selvagens, sabe? Que o salmista fala que tem que ficar pondo freio para ele obedecer, porque se não colocar ele não obedece. Não, nós somos humanos. E aí, recebemos Jesus e queremos que Jesus reine sobre nós mesmos, de verdade. Então, como cristão, eu e você precisamos ao máximo, irmãos, impedir, sabe, que a gente tenha desavença com o outro. Primeira coisa, a gente tem que ter essa disposição. Vamos evitar ao máximo ter desavença. Evitar ao máximo ter discussão, sabe? Tão boba. Mas fala, não posso falar nada nunca. Não, você pode falar, mas às vezes você vai observando que não é o momento, que a pessoa não está te entendendo. E aí você fala assim, olha, realmente, deixa pra lá. Sabe, nem é tão importante assim. Então, se cada um de nós tivermos essa disposição de evitar ao máximo desavença, a gente já está agindo como pessoas mais equilibradas e não como animais, né? Haverá situações em que a gente vai discordar sim do pensamento do outro. Normal. Mas o que eu quero que você entenda é que nós não devemos se rebaixar ao nível de ficar atacando o outro. Às vezes você fala assim, eu estou atacando o outro, eu estou rebaixando ele. Não, você está se rebaixando. Você está se expondo. As pessoas estão vendo que você não tem equilíbrio emocional. Que você é uma pessoa briguenta. Então, cuidado, vamos evitar ao máximo esse tipo de coisa. Vamos tomar cuidado com a maneira que a gente fala, para não ofender as pessoas. É o que o apóstolo Paulo fala, no que for possível, no que te couber fazer, procure ter paz com todos. Evita ao máximo discussão. Não estou falando para você fugir de conflito, não é isso, mas vocês estão entendendo? Tem pessoas que parecem que são os causadores de conflito. Vai para um canto, briga. Vai para o outro, briga também. Vai para o outro, briga também. Não tem alguma coisa errada? Seja você uma pessoa que é pacificadora, meu Deus do céu, que é pazível, que não põe lenha e gasolina na fogueira, né? Segunda implicação aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa, ainda falando sobre procurar ao máximo evitar desavenças e discussões. Às vezes você pode falar assim, não, mas tem coisas que são certas, eu brigo pelo que é certo. Tiago 1,20 fala o seguinte, a ira do homem não produz a justiça de Deus. 1 Coríntios 14:13 fala que Deus é Deus de paz e não de confusão. Tudo que Deus faz, Ele faz na sua santa paz. Quando tem muita discussão, quando tem muita briga, para e olha e fala assim, acho que alguma coisa aqui não está correta. Porque quando Deus está operando em um projeto, Ele vai colocando paz. Você fala, não, mas é de Deus e eu vou até brigar se for por isso. Não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito Santo de Deus que as coisas funcionam. Então, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não é você. A maior desavença, eu vou fazer entender, eu vou colocar
pessoa: não é assim, porque é o Espírito que convence, não é você. Então você prega, você mostra para a pessoa que você é feliz com Jesus, tem um bom testemunho e deixa o Espírito Santo fazer. Ah, mas a pessoa não quis o que eu faço. A pessoa não quis, Jesus já falou como lidar. Jesus falou aos discípulos: olha, vocês vão a partir de agora de 2 em 2 entrar nas casas, vocês vão ali, as pessoas que abrirem a casa, vocês vão ali comer, vocês vão curar as pessoas, expulsar demônios e vão pregar. Se tiver algum filho de paz ali, vai receber, se não, tudo bem. Mas aí sabe o que você faz? Você sacode o pó, você não deixa nem você pegar suas sandálias e pronto, e vai para onde as pessoas quiserem. Não é você colocando a Bíblia na cabeça. Não é assim, porque você só vai causando antipatia nas pessoas. Não é com nossa ira que a gente vai produzir a justiça de Deus. Segunda implicação: não podemos devorar, morder e devorar os nossos irmãos. Não podemos tratá-los de uma maneira hostil. Não podemos demonstrar para eles, ou sentir por eles ódio. Os cristãos precisam dar-se conta de que quando eles se devoram, quando eles se mordem, eles fazem com que haja uma certa ameaça para a vida da igreja. Você está ajudando a matar a sua igreja local, o ministério da igreja local. Você está ajudando a matar o pequeno grupo, o grupo missionário, o diaconato, o louvor, o grupo de mulheres, seja lá o que for. Porque a gente morde, devora e destrói. As mútuas hostilidades vão resultar, sim, na destruição emocional, porque ninguém vai conseguir ficar se relacionando com uma pessoa que a maltrata o tempo todo. Então, já começa a romper laços de afeto, de amizade, de fraternidade, e depois vem a destruição espiritual dos irmãos. Então, é preciso que a gente pare e pense sobre isso. A gente está em qual... vamos pensar, refletir silenciosamente, né? Será que a gente está mordendo irmão? Será que a gente já está na fase de devorar? Então, vamos pensar. E vamos parar com isso. A terceira implicação aqui: morder e devorar é pecar contra a lei do amor. Jesus falou que nós seríamos discípulos, que as pessoas saberiam que nós seríamos discípulos verdadeiros se nós amássemos uns aos outros. Se as pessoas veem a gente não se amando, não amando o nosso próprio irmão, como é que a gente vai ganhar? Se você chega na sua casa, você fala mal do seu irmão lá para aquela pessoa que está lá, que não conhece Jesus ainda, você quer ganhar aquela pessoa para Jesus, mas você fala mal da igreja quando você chega em casa. Você fala mal da igreja dos seus vizinhos, depois vai convidar para vir na igreja. As pessoas vão saber que a gente de fato é cristão se a gente ama. Ama quem? Uns aos outros, gente. Amar é totalmente oposto a abocanhar e tirar pedaços. Falar mal foi um dos mandamentos que a gente viu, aliás, para não falar mal, né? A gente fica falando mal do caráter do nosso irmão, das ações do nosso irmão, agredindo a reputação dele. A gente está mostrando que a gente é bem orgulhoso e inseguro. A gente quer destruir o outro para a gente ficar em destaque. O contexto do mandamento oferece a seguinte lição, então: o cristão que se entrega à prática de morder e devorar está satisfazendo os desejos da sua carne. Então, nós vemos Gálatas 5, 14 e 15, mas Gálatas 25, 22 fala do fruto do Espírito. Nós não podemos produzir o fruto do Espírito se estamos produzindo as obras da carne. Então, o fruto
eu tenho frutos, eu tenho tudo isso. Eu não tenho só alegria, eu não tenho só amor. Não, se eu tenho amor, eu tenho a paz, eu tenho alegria, eu sou mansa, gentil, tenho fé, tenho domínio próprio, paciência. Mas eu não tenho isso, eu não produzo isso se eu, dia após dia, estou investindo na minha carne. Há uma história muito antiga, talvez você tenha já ouvido, me perdoe se eu não estivesse sendo repetitiva, mas de um grande sábio que estava com um dos seus discípulos, e o discípulo perguntou para ele: olha, eu sei que a minha carne milita contra o Espírito, mas como é que eu faço? Quem vai ganhar? Como é que eu sei quem vai ganhar isso? Esse sábio levou ele diante de dois cachorros, bem grande, bem forte, e colocou diante de um outro também, bem grande e bem forte, e deixou que eles brigassem entre si. E perguntou para ele: olha, desses dois aqui, sairá vencedor aquele que estiver mais forte e mais preparado. Estão em pé de igualdade para duelar, mas quem estiver mais forte, mais preparado é que vai ganhar. Então ele perguntou: o que está mais forte dentro de você? O espírito ou sua carne? Aquilo que a gente mais alimenta é o que vai ganhar. Que bom que você está aqui hoje na casa de Deus, nessa noite fria, e você escolheu meditar na palavra de Deus. Porque durante a semana nós temos 168 horas para a gente usar, para a gente viver. E dessas 168 horas semanais que nós temos, eu pergunto para você: quantas horas você dá para teu espírito ser alimentado? Se são apenas 2 horas semanais, tem gente que é 2 horas semanais, ele acha que é 2 horas semanais porque é o culto de domingo, por exemplo, que a pessoa tem. Não, todo domingo eu vou na igreja, mas 2 horas, às vezes ele não está na igreja. Ele está, mas não está. Ele está, mas ele não está ouvindo o que Deus está falando. Ele está pensando ainda nos problemas, ele está pensando em algum aborrecimento, ele está pensando mal de algum irmão. Quer dizer, as 2 horas que ele falou que estaria, ele não aproveitou às vezes meia hora semanal. 167 horas e meia da semana, ele vive só para ele. É isso que Jesus falou para Marta: Marta, você está muito afadigada, está muito cansada, com muitos afazeres. Olha, a Maria escolheu a melhor parte, essa parte não será tirada. Quando a gente passa tempo com Deus, de qualidade, de verdade, aquele tempo que você sabe que você realmente chorou, qual é o resultado de quando eu sei que eu orei? Eu recebo paz e alegria no meu coração. Eu sei que eu orei. Pode ser que eu não tenha falado muitas palavras, pode ser que eu tenha só chorado, pode ser que eu tenha só meditado, ficado quietinho e ouvido o Senhor. Eu sei que eu orei porque o resultado é paz e alegria dentro de mim, e força para viver, esperança. Então, quanto tempo a gente tem com qualidade, assim, que você sabe que você orou, que você sabe que Deus falou com você durante a semana, das 168 horas semanais? O que está mais forte? O espírito ou sua carne? Quem morde e devora está praticando as obras da carne, e não dá, né, irmãos, para fazer a obra da carne e conseguir ao mesmo tempo cultivar o fruto do Espírito. Não dá, é impossível. Então, que não sejamos assim, que não tenhamos essa prática. Eu quero fazer com que você pense aqui. Eu vou te dar alguns exemplos e aí você pode responder mentalmente também, tá? Se quiser anotar, não tem problema, é ótimo. Aliás, se você for como eu, não consigo guardar tudo na minha cabeça, porque tá. Alguns exemplos de mordidas e devorações. Você fala: ficou bem subjetivo. Você vou dar alguns exemplos práticos para você saber se você está mordendo, se já está nesse estágio avançado terrível de devorar, né? Alguns exemplos aqui. Eu mordo e devoro.
quando eu conspiro para destruir a confiança dos outros, das outras pessoas, um terceiro. Quando eu fico conspirando, sabe? E acabando com a reputação de um irmão para um grupinho. Isso eu não tenho preparado. Isso é ser bastante hostil. Quer um outro exemplo? Sim ou não? Passar de casa em casa para falar mal de alguém? Tem irmãos que não dão um telefonema para alguém que está precisando de fato, que sabe que está com um problema. Olha, eu estou ligando aí, não quero nem saber, você não precisa me falar nada, só vai orar por você. São difíceis, são raros esses telefonemas, mas tem muitos telefonemas e muitos WhatsApps para falar mal de alguém. O seu irmão deve orar, irmãos. E às vezes vão passar de casa em casa. Tivemos uma experiência muito ruim de uma pessoa que certa vez saiu da igreja, e as pessoas saem da igreja, elas não querem sair sozinhas. Sempre corar, virando, né? Eles querem levar uma rica junto. E essa pessoa, ela ia de casa, ela saía da lá. E ela ia para Guarulhos, e ela ia de casa em casa, falando assim: olha, tem uma igreja maravilhosa agora na rua de cima. E passava lá, deixa eu levar as crianças, deixa eu levar isso aqui. Falava mal da igreja, falava mal dos pastores e vamos comigo. E sabe o que aconteceu, irmãos? Essa pessoa levou um bando de gente. Só que ela não cuidou dessas pessoas nem alguns meses. E aí depois as pessoas que saíram ficaram tudo. Mordeu, devorou. Não destruiu não. Outro exemplo de mordidas é quando a gente atribui motivos ruins a alguém por qualquer coisa que essa pessoa faça. É a tal da antipatia, né? É antipatia daquela pessoa. Aí quando o irmão fala, já atribui, vai dar certo, Deus vai fazer, já fala, vai falando mal, atribui todas as suas coisas ruins. É como se fala assim: dessa pessoa não sai nada de bom. E não guarda isso para si, fala para todo mundo. Isso é mordei devorando. Outro exemplo é quando uma pessoa mente descaradamente a respeito de outro. Nós veremos um mandamento, acho que na outra semana, sobre não mentir. Sabe, um outro exemplo também é assassinar o caráter de alguém. Outra forma de morder. De repente você já viu isso já com uma certa frequência. Demonstrar pela expressão do rosto, pelo tom de voz, pela escolha das palavras, que você tem ódio daquela pessoa. E sabe o que é morder e devorar? É chegar a bater fisicamente. Chegar a entrar em brigas de fato mesmo com o irmão. Não pode. É agir feito um animal, né? De verdade. O valor prático desse mandamento, acho que dispensa explicações, né? Ficou bem claro que não podemos nem chegar perto disso. Chegar a bater o irmão, não pode nem chegar perto disso. Porque, gente, os cristãos, eles são membros uns dos outros. Se a gente morder e se devorar, a gente está praticando autodestruição. Essa infecção ameaça a vida da igreja e realmente torna inacessível o propósito que é de glorificar a Deus. Isso é um testemunho terrível. Alguma pergunta sobre morder e devorar? Quanto à dissensão que Jesus falou, não me trazer paz, na dissensão. Isso daí é uma outra questão, irmão. Essa dissensão que ele fala é com relação ao evangelho mesmo. De pessoas que querem, umas querem, outras não querem. Então eu não posso andar em paz com uma pessoa que não quer, só quer o evangelho. Então é uma outra questão, tá bom? Vamos para o outro mandamento, que é não provocar uns aos
mandamento também está em Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, ou seja, arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quando você era criança, você gostava de brincar com seus irmãos, com seus primos? Às vezes você brigava com eles, enquanto vocês brincavam, era para brincar, mas acabava brigando. Sabe, parece que quando a gente era criança, a gente era bem treinado em provocar uns aos outros, né? Minha mãe diz, eu não me lembro, mas ela fala que quando eu tinha uns 3 anos de idade, eu tinha um primo da mesma idade que eu, e minha mãe fala que era muito arteira, eu não lembro disso, né? E eu ficava, teve uma época que eu fiquei na casa da minha madrinha, ela cuidava de mim quando eu também trabalhava, e meu padrinho deixou lá uma escada encostada na laje. Eu com 3 anos, isso é o que diz a lenda, eu subi na escada e fui para a laje. E aí, quando foram se lembrar de mim, então lá eu correndo. Então eu era arteira, né? E silenciosa. A Ana era assim também, pequenininha. E aí minha mãe falava que esse meu primo, que também ficava lá, tinha a minha idade, eu fazia essas artes, ficava assim, vem! Aí ele ficava, não! Vem! Ele ficava com medo. Então eu pequenininha já ficava provocando ele, sabe? Começava assim, vem! Pula! Pula daqui para baixo! Né? Faz tal coisa, sobe na árvore, agora pula! Né? Aí, vem, eu tenho medo, aí outro. Eu também não, tem sim. Não, eu não tenho. Você tem, não tem, você tem. Então esse tipo de provocação, quando percebe que o outro realmente tem medo, isso é maligno, esse tipo de provocação. É você querer se sentir melhor que o outro e, na verdade, você é tão inseguro quanto ele. Só que você pega, você coloca os holofotes na fraqueza do outro. Ah, duvido você comer essa pimenta inteira. Eu aguento nada. Aí você sabe que a pessoa tem uma leve gastrite, pô. Só que aí você fala assim, você não tem coragem. Aí mexe no brilho do outro. Isso é provocação. Isso é uma conversa infantil, gente. É de criança. Mas às vezes tem crente com 50 anos de idade na cabeça provocando o outro. Porque não tem maturidade nenhuma ainda. Isso revela orgulho inseguro. É um desafio, provocação é um desafio que a pessoa insegura lança a alguém que pareça construir algum tipo de ameaça a ela, e a reação muitas vezes vai ser insensata por causa da provocação. A provocação sempre leva a uma reação insensata. Aí fala, vai, pula daí, ó. Pula do muro e tem aqui, ó, a areia. Aí o outro pula, né? Quebra o braço. Porque fala assim, não tinha coragem, tenho sim. Isso! Aí não sabe fazer as coisas, aí pula a pé, quebra o braço. Ai, meu Deus do céu, cada um. Eu tô me lembrando de umas coisas aqui, mas não quero caso, não. O desafiador, ele espera que a reação leve o desafiado a se colocar no campo de contenda, em situação de desvantagem, para que alimente o seu orgulho, né? Inseguro ali. Romanos 12:13 fala o seguinte a respeito de nós, igreja, também, ó. Nenhum de nós tenha de si mesmo um conceito elevado do que se deve ter. Não fique se achando demais, sabe? Eu sou mais corajoso que você, porque eu faço tal coisa, porque eu vou lá
nas maiores alturas e você não tem coragem. Não fique se achando mais corajoso que o outro, porque isso não é bom. O cristão, ele não deve menosprezar a si mesmo. Então nós precisamos, como cristãos, primeiro, seres humanos que somos, e cristãos agora. Nós precisamos ter, gente, uma autoestima sadia. O que é? O Filho de Deus tem uma autoestima sadia. O que é isso? É quando eu não me superestimo e quando eu não me subestimo. O pessoal fala assim, Jesus falou de ser humilde, mas ser humilde não significa que você está se subestimando. Todo cristão ele tem que passar em revista as suas próprias qualidades e capacidades. Então, se eu tenho uma autoestima sadia, eu sei o que eu posso, sei o que eu não posso. E tudo bem, gente. Tudo bem, eu tenho limites. Se os seus limites são mais extensos, parabéns para você. Então, tem coisas que você vai ser melhor que eu, tem coisas que eu sou melhor que você, e ótimo. Entendeu? Eu não preciso. O cristão que tem uma autoestima sadia, ele não se preocupa com a aprovação dos outros. Sabe que ele sempre a aprovação dos outros, o que vão pensar de mim, você vai ser liberto disso. Porque o que importa é o que Jesus pensa acerca de você. Mas vou pensar que eu sou corajoso, vou pensar... Não, o que Jesus está pensando acerca de você? O que Jesus mandou você fazer? E pronto. Você não tem que ficar querendo agradar as pessoas, porque eu vou te contar uma coisa, você não vai agradar. Sempre terão pessoas que não vão gostar de você, que não vão considerar você. E você tem valor, mas ele não, entendeu? Ele vai sempre, você não tem aquele defeito, mas ele vai pôr aquele defeito em você. Então, mas maravilhoso é que você é amado, você é aceito por Deus. Então, o cristão ele tem que saber disso, entender. Então, se eu sei disso, dessa verdade, eu não fico também menosprezando meu irmão, sabe? Para me achar melhor, nem fico me subestimando. Cada membro do corpo tem a sua grande utilidade cada membro tem sua grande utilidade dentro do corpo. E tudo vai funcionando muito bem, bem ajustadinho, se deixarmos, né? Se entendermos dessa forma, e vamos cooperando uns com os outros dessa maneira. Então, como é que eu faço para eu não ter um conceito mais elevado do que eu devo ter? Então, o que eu devo fazer? Pensar sobre como melhor aplicar minhas capacidades e qualidades. Isso é cuidar da sua vida. Isso é cuidar do propósito que Deus tem para você. Então, quais são as suas qualidades? Qual é o dom que Deus colocou na sua vida? Aonde que Deus quer te usar? Então, você já sabe? Agora você emprega seu esforço, seu entendimento para tirar o melhor disso para a glória de Deus. Então, ponha-se a servir. E ponha-se a servir com o espírito de contentamento e gratidão ao Senhor pelos dons que Ele te concedeu. Porque aí você vai se proteger de se achar o máximo. E também você não vai se subestimar. Porque se você não acreditar no chamado de Deus para a sua vida, se você achar que a tua vida não tem propósito, uma vez eu estava falando de dons, uma pessoa falou assim, pastora, eu não tenho dom nenhum. Eu falei, claro que você tem. Não sei fazer nada. Como não? Querida, claro que você sabe fazer alguma coisa. E aí eu fui conversando com ela, sabe? Mas tem pessoas que acham que não tem dom nenhum, eu não sei fazer nada direito, eu não sei. Claro que sabe. Então, se você se subestimar, você está inibindo todo o potencial de Deus sobre a tua vida e não está acreditando na palavra. Porque Deus falou que Ele concedeu dons aos homens. E que a gente, irmãos, a gente não está aqui por acaso. Salmo 139 é nosso, não é só de Davi. Antes da gente nascer, quando a gente estava sendo forjado, entretecido no ventre da nossa mãe, e quando a gente era um embriãozinho, uma massa informe, Deus já tinha propósito para a nossa vida.
Os nossos dias já estavam sendo contados. Aquele salmo não é só de Davi, é nosso, é para cada um de nós. Então, se você não acredita nisso, você vai acreditar que realmente você não tem propósito nessa terra, e você tem. Só quem ganha com isso, se você acreditar, é o diabo. Acredite. Você tem valor no Senhor, você tem propósito muito bem definido na igreja, no corpo de Cristo, na sua família. A sua existência não é em vão, não. O subestimar-se não contribui de maneira nenhuma para a glória de Deus. Vai inibir todo o seu potencial. Agora, se o cristão se superestimar, julgando-se aquilo que ele não é, dono de capacidades que não tem, vai trazer muito problema também por onde ele passar. Então, que não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, querendo, na verdade, depreciar o outro para tentar esconder a nossa própria insegurança. Quem provoca o outro é inseguro, é orgulhoso e inseguro. Deu para entender isso, irmãos? Porque é tão feio, porque isso não pode ser abrigado no nosso coração. Provocar o irmão tem uma definição. É quando a gente desafia o irmão de uma maneira irritante. Desafia-o com relação à sua reputação, seu medo pessoal. Às vezes tem um irmão que sabe do medo do outro. E aí desafia. Fica provocando. Quando ele desafia com relação às suas crenças, com o fim de levar a uma discussão ou competição que o rebate. Sabe? Você olha um irmão, a gente está lá num acampamento, bem legal. Aí você sabe que aquele irmão tem 2 pernas esquerdas, né? Aí você chama ele para jogar, bater o pênalti. Você está zoando ele. Aí ele fala, não, pode você bater. Não, fulano, é você hoje. Sabe, só para humilhar? Sabe jogar uma bola dentro do gol? Não é. Para rebaixar, isso daí é provocação. Para o outro se sentir melhor. Segundo os Coríntios 10, 12, tem um exemplo negativo de provocação. Diz assim, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Em 1 Coríntios 3, verso 3, Paulo fala assim para a igreja também, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Sanbalá, os samaritanos, para dificultar a obra de edificar os muros de Jerusalém, provocavam, desafiavam constantemente Neemias, 6, verso 1 a 14. Você sabe que o apóstolo Paulo foi muito provocado também, e provocado pelos próprios irmãos. Isso está em 2 Coríntios 10, 10. Onde ele fala assim, pois alguns dizem, como eles provocaram o apóstolo Paulo. O homem só fez bem para eles. Aí fala o seguinte dele, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, a sua palavra é desprezível. Aí o apóstolo Paulo tem uma hora que ele fala, ele mesmo fala, estou falando agora como fora de mim. Ele acabou recebendo a provocação. Ele começa falando agora, tá bom. Tem os super apóstolos aqui, né? Tem um monte de coisa, né? Aí ele começa a falar, ele foi provocado, e ele começou a escrever, saibam para as pessoas que aquilo que somos em cartas, também, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu não posso ser um orador eloquente,
Contudo, tenham conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que eu cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los? E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham. Segundo aos Coríntios 10, 11, capítulo 11, versos 5 a 7 e verso 12, são os versículos que eu li aqui, o apóstolo Paulo falando. Segundo aos Coríntios 10, verso 11. Aí, segundo aos Coríntios 11, versos 5 a 7, e pula para o verso 12. Pois é, o apóstolo Paulo escapou das provocações dos irmãos. Às vezes você pode falar assim: ah, mas eu não estou provocando. Eu estou incentivando essa pessoa a perder o medo dela, por exemplo. Vamos pro Hopi Hari. Eu não gosto desse brinquedo, eu não vou naquele não. Hoje você vai aí. Não, você vem aqui e não vai no elevador. Ah, no elevador não tem mais, né? É de cara, né? Não, você vai na montanha russa comigo. Não, não vou. Você vai, para com esse medo. Em nome de Jesus, vai perder esse medo ao sol. Aí a pessoa fala assim: eu não estou provocando, eu estou libertando essa pessoa. Olha, gente, tem uma grande diferença de provocar. Está expondo o medo da pessoa. Se ela quiser, ela fala para você: ah, me ajuda, você vai segurar a mão. É diferente do que você ficar, sabe, humilhando ela. Provocar é uma coisa, incentivar é outra coisa diferente. Incentivar é mandamento nosso. Nós devemos encorajar nosso irmão. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui, quando é provocação. A provocação, para a gente entender isso, a gente tem que abrir em Hebreus 10. Hebreus 10, verso 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. O que me interessa se eu não quiser dar uma montanha-russa, gente? Não tem problema nenhum, eu nunca dar uma montanha-russa. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, como eu sei que é provocação? Quando a motivação da gente. Olha a motivação. Eu provoco quando eu quero me orgulhar em cima de alguém. Eu quero mostrar que ele não consegue, mas eu consigo, tá vendo? Ele não consegue, mas eu consigo. Então, a minha motivação, quando eu provoco, ela vem do meu orgulho. Quando eu estou querendo incentivar, encorajar alguém, eu estou mostrando amor abnegado àquela pessoa exortada. E não estou querendo mostrar, sair crescido no negócio, sabe? Sair melhor do que o outro. É provocação quanto à maneira. A provocação é sempre feita de uma maneira irritante. Gente! Vai! Pula! É assim. Quando é realmente um estímulo, é feito de uma maneira amorosa. Todo mundo cuidando com as palavras, ajudando, não expondo a pessoa. É assim. Então, quando também é o objetivo, a provocação tem por fim o quê? Desanimar a pessoa, desprestigiar aquele irmão, deixar ele desmoralizado. Enquanto que quando eu quero incentivar, estimular, eu estou levando aquela pessoa a um maior envolvimento no amor e nas boas obras. Isso foi encorajamento. Qual é o efeito sobre a igreja quando eu provoco meu irmão? Qual é a diferença da provocação e do estímulo quanto à igreja? É que quando há provocação,
há com certeza divisão, contenda e briga. Os irmãos ficam chateados uns com os outros, decepcionados, rancorosos, raivosos com o outro. A gente foi dar vacina na cachorrinha ontem de raiva, né? Aí a gente brincou com ela: vamos, Joy, tomar uma vacina pequenininha. Você chegar com a Cacau lá, a Joy pesa 1 quilo, enquanto a outra já deve estar pesando uns 7 quilos. 7? Mas bem que isso, não é? Você é um monstro e uma pouquinha. E a pequena, ela fica em choque quando vê a outra vindo para cima dela. Então elas estão separadas, porque ela já fica assim, ela é que colapso mesmo. Ela começa a para ela. Aí a gente falou: vamos tomar a vacina da raiva, você não ficar raivosa. Com a Cacau. Será que a gente, pessoal, como ser humano, está precisando de uma vacina da raiva? Né? Aí eu entendi, eu fiquei pensando: será que a gente precisa? Olha aqui, gente, é um antídoto. É a gente não provocar, é a gente não invejar, não é falar mal, entende? Aí você não pega essa doença aí maligna. Ao efeito, então, qual é o efeito da igreja? Quando há provocação, há divisão. Quando há estímulo, quando há encorajamento. Interessante que Hebreus, que eu li para você, no verso 24 e 25, ele fala assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando se vem se aproxima aquele dia. Ele está falando: não abandone a congregação. A gente precisa continuar com o corpo. E como eu sei que eu sou corpo de Cristo? Quando eu estou unindo a Ele, na igreja local. Ele está falando que tinha gente já naquela época que tinha um ministério Cristo em casa. Sabe? Eu conheço uma pessoa que fala assim, que toma, ela mesma prepara a ceia, ela toma a ceia em casa, ela sozinha com Jesus. Então, ela assiste, ela faz as mensagens que ela quer para a TV, pela internet, ela continua lá, ela prepara a ceia para ela mesma. E ela falando: não, nós precisamos uns dos outros para nos encorajar. Quem vai falar que a gente está errado? Quem vai falar que a gente estava fazendo uma coisa certa e precisamos voltar a fazer o que é correto? Quem é que vai orar por nós? Quem é que vai nos ajudar a levar os nossos falhos? Porque vai ser os momentos que a gente vai ver aqui. Tem hora que a gente precisa que alguém leve nossos falhos por um período. Quem é que vai nos ajudar? Melhor é andar 2 do que 1. Porque se um cair, quem é que vai levantá-lo? Então, ele está falando aqui: você precisa de encorajamento. Você precisa que, quando você estiver fazendo uma coisa errada, alguém te avise: não vai por aí, porque isso não é destruição. E quando você precisa de aconselhamento, quando você está fazendo uma coisa certa, e aí você desanimou, você está tentando uma luta, e você parou de fazer o que é certo, você precisa voltar a fazer o que é certo. Mas como eu vou fazer isso se eu estiver isolado? Então eu preciso ser encorajado. E quando eu sou encorajado, eu sou edificado. E isso me une cada vez mais ao corpo. Ou seja, aquele que deseja enfraquecer a igreja vai provocar. Então, se você quer ser um instrumento de Deus para ajudar a destruir alguma coisa da igreja, então não fique provocando o irmão. Agora, se você, pelo contrário, quer ajudar a edificar e fazer com que a gente seja cada vez mais unido, sadio, evitando a poluição pela igreja, essa infecção, então você vai ser aquelas pessoas que vai encorajar o outro, estimular o outro, cooperar com o outro, cooperar com a obra de Deus. É assim que a igreja do Senhor ela é edificada. Nós temos 4 implicações desse mandamento aqui. Primeiro, aquele irmão que se entrega a provocar os outros, ele revela descontentamento com as dádivas, com as bênçãos que ele tem, com o dom que Deus deu para ele, e está querendo se medir pelo outro. Por que é que eu gosto? Porque tem gente que gosta tanto de querer desprestigiar o outro, de ver que ele não consegue, eu consigo. Porque ele está se medindo pelo outro.
E a gente precisa ser livre, como eu falei para você, de querer a aprovação dos homens, querer a aprovação de Deus. E pare de querer se comparar com os outros. Você é um ser único. Então você tem coisas na sua vida que é a tua história com Jesus, que é a tua chamada com Jesus. O Senhor sabe das suas qualidades, sabe dos teus defeitos. Você é um ser único. Pare de querer ser comparado com o outro. Deixa o outro desenvolver os dons dele e se preocupe em desenvolver os seus dons para a glória do Senhor. E aí você não vai perder tempo querendo provocar o outro irmão. Quem não está provocando o irmão, agora que ele está dando mais valor à sua própria reputação do que a reputação de Jesus. O Senhor não é glorificado na frente de uma pessoa que é assim, irritante, que parece que gosta, que aliás, todo mundo percebe isso, irmão. Só a pessoa que provoca que acha que não. Todo mundo já percebe, que pessoa chata, ô pessoa desagradável. Estava tudo um climinha gostoso, aqui a pessoa vem com essa irritação, aí já deixou tudo tenso. É como Sansão, né? Na hora que ele peca, todo mundo percebe que ele tem unção. Ele é a última a perceber que a unção não estava mais nele. É como essas pessoas que provocam aqui também. A reputação dele, ele está querendo que a reputação seja melhor. E as pessoas não estão vendo Jesus na vida dele, que é o que deveria realmente importar. Gálatas 5, todo o capítulo, ele traça o contraste entre obras da carne e fruto do Espírito. Aquele que provoca não está afinado com o Espírito de Deus. Por que não está afinado com o Espírito de Deus? Porque o Espírito Santo ele veio para glorificar Jesus. Amém. Ao passo que o provocador quer ser glorificado. Qual é o valor deste mandamento na prática para a igreja? O valor é muito grande. Quem desafia e provoca está prejudicando o amor que elimina. Todo o mal que elimina é que evita da gente ter cuidado com os outros membros do corpo também. Então, se a gente provoca os nossos irmãos, a gente está contribuindo para a igreja, para o nosso grupo, para o nosso ministério parar de funcionar. Que nossas atitudes, então, que a gente possa escolher, que as nossas atitudes não sejam de provocar, de depreciar o outro, mas que sejam então de estimular, de encorajar o nosso irmão. Amém, queridos? Amém. É isso por hoje. Semana que vem nós vamos estudar sobre não mentir uns aos outros. Amém?